querido líder de célula, muito bom estar com você através desse veículo de comunicação que nós chamamos Conectado. Então nós vamos estar mais uma vez juntos aí compartilhando a palavra para a sua célula. Eu declaro que a sua célula com certeza será uma grande bênção. O texto de hoje que nós vamos compartilhar está lá em 1ª Epístola de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar continuamente, orar sem cessar. Nós estamos falando esse mês de princípios da comunhão com Deus. O primeiro princípio da comunhão com Deus nós falamos que é Jesus. Sem Jesus nós não temos como ter comunhão com Deus. E hoje nós vamos falar a respeito da oração. Mais um princípio que nos leva a ter comunhão com Deus é a oração. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar continuamente. O que eu venho perceber na minha vida é que quando eu chego na minha casa e eu abro a porta, os meus filhos vêm ao meu encontro e eles me seguram nas pernas e eles querem falar todos ao mesmo tempo e contar as coisas que lhe aconteceram no seu dia a dia. E eu, como pai, me sinto tão contente, tão alegre com essa situação, me fico tão emocionado. Então eu fico pensando da mesma forma, Deus deseja que nós tenhamos comunhão com Ele. Nós somos os seus filhos. Deus, como Pai, deseja da mesma forma que nós desenvolvemos esta comunhão com Ele através da oração. Mas existe algo chamado distração. As distrações do nosso tempo podem impedir, podem nos roubar o tempo que nós poderíamos tirar com Deus com qualidade com o nosso Pai. Algumas responsabilidades que nós temos, como casa, trabalho, família, as crianças na escola, a faculdade. E além disso, nós temos as distrações do nosso tempo, que é a internet, as redes sociais, ficar muito tempo na frente do computador, ou até mesmo conectado num game. E todas essas coisas podem tentar ofuscar a nossa mente e tentar nos impedir de termos um tempo com qualidade com o nosso Deus, com o nosso Pai. O apóstolo Paulo está se referindo que nós devemos orar sem cessar, orar continuamente. Isso não quer dizer que nós temos que ficar falando sem parar, mas que nós temos que ter a consciência de que Deus está nos ouvindo e que Deus está nos vendo. E nós nos rendermos a Ele tudo o que somos e tudo o que temos. Então, querido, o que é oração? Oração é falar com Deus, oração é nos conectar com Deus, oração é ter comunhão com Deus. Oração não é só ficar pedindo, exigindo coisas de Deus, mas é desenvolver uma intimidade, uma comunhão com o nosso Pai através da oração. A oração é um instrumento que nos conecta com Deus. A oração, ela é este instrumento poderoso que Deus deixou para nós, falarmos com Ele, para nós expormos as nossas situações com Ele, para nós derramarmos a nossa alma diante de Deus. É através da oração que eu me ligo a Deus, é através da oração que eu tenho contato com Deus. E a Bíblia diz que eu não tenho que ficar fazendo vãs repetições, repetindo sempre a mesma coisa. Então eu fico imaginando assim, quando você está passando por uma situação, você que não tem que ficar lá orando o Pai Nosso e no final você fala aquilo que você está precisando. Não, você deve já falar de imediato aquilo que você está precisando. É expressar tudo o que estamos passando, os nossos medos, os nossos anseios, os nossos projetos, os nossos sonhos. Estar colocando tudo diante de Deus através da oração. Então a oração é falar com Deus, que nos leva a nos conectar com Deus. Mas a oração não pode ser algo mecânico, algo somente para as outras pessoas ficarem vendo que nós oramos, mas assim, nós desenvolvermos esse relacionamento com sinceridade, com consciência diante de Deus, com entendimento diante de Deus. Isto é oração. A Bíblia diz que nós não devemos ficar fazendo vãs repetições, ficar falando sempre a mesma coisa.
mas nós temos que procurar não fazer de maneira mecânica. Nós não procuramos ficar fazendo simplesmente por fazer, ou fazer só porque as outras pessoas vão ver que nós estamos orando. Mas nós temos que orar com entendimento e com sinceridade diante de Deus. Isso também é oração. Quais são os benefícios de uma vida de oração? São diversos os benefícios de uma pessoa que ora. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns benefícios de uma vida de oração. O primeiro deles é que nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus nos deu o exemplo e os seus discípulos viram Jesus orando e eles falaram para Jesus: nos ensina a orar. Então nós temos que seguir o exemplo de Jesus. O segundo benefício de uma pessoa que ora, de uma pessoa que fala com Deus, é que ela se torne uma pessoa emocionalmente saudável. Os estudiosos dizem que quando oramos, nós sentimos paz de espírito, nós sentimos tranquilidade. Então, nós temos a nossa vida emocional saudável. E se nós formos ver a vida de Jesus, do seu início ao seu final, até mesmo a sua morte, ele levou a sua vida continuamente em oração. Todos os momentos Jesus procurava orar, falar com Deus, falar com o seu Pai. Então eu quero te incentivar você a ter essa vida de oração para que nós nos tornemos pessoas mais saudáveis emocionalmente falando. Quando eu oro, quando eu tenho uma disciplina de oração, eu me sinto mais leve, eu me sinto mais saudável, eu me sinto mais paciente, eu me sinto mais compreensível com as pessoas. Então, a vida de oração me faz ter uma vida emocionalmente saudável. O terceiro motivo é que a Bíblia diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma e que a paz de Deus, ela nos guarda, ela protege a nossa mente e o nosso coração de toda ansiedade. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos, através da oração, colocar as nossas ansiedades diante de Deus, não ficar ansiosos, não ficar preocupados, mas colocarmos diante de Deus as nossas preocupações através de súplicas e orações. E a paz de Deus vai guardar a nossa mente, o nosso coração de toda ansiedade. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que se preocupa excessivamente com o seu amanhã? Pois então, é através da oração que nós aprendemos a confiar em Deus e a descansar em Deus. Porque o próprio Jesus falou: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, hein? Olha, confia em mim, confia no meu Pai, confia em Deus. Amém? O quarto benefício de uma pessoa que ora é que a Bíblia diz que se nós nos humilharmos, se o meu povo, que se chama pelo seu nome, está lá em 1 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo seu nome se humilhar, orar e me buscar a minha face, ele diz: olha, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei as suas feridas. Essa promessa maravilhosa de Deus para uma pessoa que clama a Ele, que se humilha a Ele. Ele diz: olha, eu vou sarar as suas feridas, eu vou perdoar os teus pecados. Esse é um quarto benefício de uma pessoa que ora. O quinto benefício de uma pessoa que ora é que a Bíblia promete coisas excelentes para nós. Jeremias 33:3, um texto que eu amo demais. Ele diz: olha, invoca-me e eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. E aí você vai ver lá também a oração de Jabez. Jabez orou a Deus e Deus concedeu o que ele havia pedido. Ele pediu: Deus, amplie os meus territórios, alargue as minhas fronteiras. E Deus concebeu aquilo que Jabez havia pedido. Então, assim, um dos benefícios da oração é que Deus nos promete coisas excelentes para a nossa vida. Querido líder, eu gostaria muito de incentivar você a ter essa vida de oração, não somente você pessoalmente, mas você procurar levar a sua célula a ser uma célula forte, uma célula guerreira na oração. Então eu gostaria que você perguntasse e respondesse para você mesmo e perguntasse aí na sua célula: quais são os benefícios dessa prática na sua vida? Segunda pergunta: em relação ao seu tempo, à sua agenda, o que você faria hoje
para colocar essa vida de oração, essa disciplina da oração em prática? Pergunte aí na sua célula, procure desenvolver uma célula forte na oração, procure desenvolver pessoas de oração aí na sua célula. E eu gostaria hoje de te dar uma dica. Você que assistiu o vídeo até o final, eu gostaria de te dar uma dica. Eu sempre tive muita dificuldade de orar, porque na verdade não só os compromissos, as distrações, as responsabilidades que nós temos, mas essa falta de disciplina. E muitas vezes eu parava para ter um tempo com Deus, com qualidade, para orar, mas eu percebia que a minha oração não passava mais do que 2 minutos, 3 minutos. E aí então eu vim aprender um acróstico que eu gostaria de te ensinar. Eu gostaria que você, quando fechasse os teus olhos, dobrasse os teus joelhos para orar, você lembrasse da palavra ACAS. ACAS. O que significa ACAS? A palavra A significa agradecimento. Comece agradecendo a Deus, comece dando ações de graça a Ele pelo seu dia, pela sua vida, pelo ar que você respira, pelas coisas boas que Deus, por aquilo que Ele é, pelos seus atributos. E depois você lembre da palavra confissão. Comece confessando os seus pecados. Primeiro você agradece, depois você confessa os seus pecados. E terceiro, você se arrepende dos seus pecados. Então vamos lá, você confessa os pecados, mas muitas vezes nós dizemos assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Então nós jogamos aquela multidão de pecados lá e dizemos: Senhor, perdoa. Mas quando chega o momento de nós nos arrependermos, nós devemos falar: Senhor, me perdoa, porque hoje eu falei com falta de amor com a minha esposa, eu não fui paciente com os meus filhos, Senhor, eu falei mal de alguém, Senhor, me perdoa porque no trânsito eu xinguei alguém, eu falei um palavrão. Então você começa a dar nome aos bois, começa a chamar pecado pelo nome, e aí você começa a ter um tempo de arrependimento. Depois que você se arrepende, você lembra da letra S, que é súplica no acróstico ACAS. Você começa a suplicar a Deus. O que é suplicar? É fazer aqueles pedidos de socorro, de urgência, os seus pedidos de oração diante de Deus. Querido líder, muito obrigado por estarmos juntos, e eu creio que a sua célula será uma grande bênção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.